Olá a todos os amigos, pessoas desconhecidas que tiveram acesso a esse vídeo. É com muita honra e muito prazer que já postei nas redes sociais, mas posto novamente. Muita honra que apresento para vocês o livro já impresso, publicado pela editora Dialética, né, sobre um trabalho de pesquisa chamado Teoria da Cegueira Deliberada. Tá? É um livro fininho, porém com uma densidade teórica importante, porque é fruto de um trabalho acadêmico. Tá? E nesse vídeo aqui eu vou colocar algumas considerações acerca do motivo da publicação do livro. Depois vou fazer um breve apanhado sobre o que se trata esse livro, para quem ainda não conhece esse tema, tá? Para que vocês possam depois adquiri-lo no site da própria editora Dialética, tá bom? Bom, primeiro momento aqui, momento de fala aqui é sobre o que me levou a publicar, né? Eu sempre tive em mente que a publicação. Eu já publiquei artigos científicos quando eu era graduando no curso de letras da Unesp. Então era comum nós fazermos iniciação científica, né, e junto com o professor orientador, e a partir das produções a gente publica em artigos em revistas especializadas, que muitas vezes não chega ao público, tá? Muito do que é pesquisado no Brasil, seja na área de humanas, seja na área de exatas, biológicas e outras áreas, né, não chega até o público, né? Esse é talvez um tema aí para um próximo livro, discutir a questão da ciência, que deve ser minimamente acessível ao público, por exemplo, um livro desse aqui, tá? Ou um livro de baixo custo, tá? Por quê? Mas a população não vai entender. Ora, num primeiro momento, obviamente que quando estamos na academia, né, na universidade, principalmente universidades públicas, nós temos um rigor formal, uma linguagem técnica a ser utilizada para demonstrar conhecimento, e ao mesmo tempo nós temos que atender uma formalidade das normas da ABNT, né, de formatação do artigo científico. E isso torna-se não palatável à população. A população, né, normalmente no senso comum ou de maneira geral, a população compra livros para ler, principalmente para recreação, por prazer, para poder ter algo mais para se divertir, além de filmes, né, novelas, etc. e tal. Então, e existem várias formas de leitura: ler por prazer, ler por diversão, ler por obrigação, né, de ofício. Mas enfim, nós temos essa questão no Brasil ainda. Então, eu sentia, apesar de ter publicado alguns artigos, não muitos, na área de letras, principalmente na área de literatura e língua portuguesa, quando eu fiz a minha iniciação científica e dei início ao mestrado, além de publicar, uma das exigências era a gente ir até os congressos no Brasil e dar palestras sobre o assunto, justamente para disseminar no meio acadêmico a sua pesquisa, tá? Mas isso está longe de atingir o público, desde a Dona Maria lá no bairro Higienópolis até Jardim Brasilândia, o seu Zé, o seu Antônio do sítio, né? É um desafio para a ciência trazer para o povo o que está sendo feito em termos de pesquisa. Normalmente nós sabemos o que é feito
quando já tem um produto lançado, por exemplo, uma vacina, por exemplo, um carro autônomo, né, que não precisa de motorista. Antes disso, passou por um grande processo de pesquisa, análises e tal. Mas eu chamo a atenção aqui para que, e reforço, que a ciência, a pesquisa acadêmica seja palatável, seja digerível, que seja acessível à população, não só do ponto de vista do preço do livro, mas da linguagem, né? Porque do ponto de vista da língua, nós falamos, nós interagimos, e o texto escrito nós escrevemos para o outro ler, não é só para a gente. Isso foi um grande problema quando eu entrei na graduação de letras, porque nós tivemos muitos professores que escreviam mais para eles, né, fazendo uma crítica aí, e nós não entendíamos quase nada, porque era de um rigor técnico tão grande que basicamente o nível era muito alto, o sarrafo era alto, né? Bom, dito isso, eu achava que sempre era difícil publicar um livro, era muito caro, era acessibilidade às editoras, porque tem que passar por um conselho editorial para aprovar, para ver se o seu assunto, o teu tema é passível de ser publicado e tal, tá? Até que um dia, meados de junho mais ou menos, eu não me lembro agora, desse ano, a editora Dialética entrou em contato comigo. Até no início eu pensei que fosse um trote, né, um e-mail fake, mas depois eles entraram em contato falando: olha, nós lemos um trecho do seu texto no site e tal, no site que eu tinha publicado um trecho, e o conselho editorial queria dar uma olhada no seu, se você tem o texto completo. Aí eu enviei, né, sem muita expectativa, e eles retornaram, falaram: olha, teu texto é bom, tal, dá para publicar, você aceita? E aí, lógico, eles têm a porcentagem e tal. É uma editora moderna, que ela trabalha sob demanda, ela não tem estoque dos livros, tá? Ela, conforme vai ter na venda, eles têm um processo de produção de livro muito rápido e muito bem feito, por sinal, viu? Aqui, ó, a lombada aqui muito bem feitinha, a capa não é áspera, bem feitinha. Isso que eu escolhi a capa mais simples, tá? Para não ficar muito caro o livro. Tem capa dura, se você quisesse. Se você quisesse que um desenhista fizesse um desenho mais elaborado, mas tudo isso vai encarecendo o livro, e eu não quero. Eu não queria isso. Então foi um processo um pouco, não é fácil, porque eles têm que registrar o teu livro, justamente para protegê-lo de direitos autorais. Se alguém plagiar isso aqui, eu posso entrar com um processo pedindo direitos autorais, tá? Então é feita um registro internacional que se chama ISBN. Aí sai a numeração aqui, ó, não sei se vocês veem aqui, ó, aqui onde está meu dedo de baixo, tá? Mas não vai sair, mas nem a pau. Aqui, não dá para ver, né? Aqui é um registro que está lá, e ninguém pode depois plagiar seu texto, tá? O máximo que pode citar com a devida referência, né, para alunos que querem pesquisar. Pois bem, e aí passamos por um processo um pouco longo, porque tinha que escolher a capa, tinha que escolher a diagramação, formato do sumário, etc., até a parte de apresentação do autor, né, que fica na orelha do livro aqui, ó. Tem um pouquinho do meu currículo bem resumido, e tive a honra aqui de ter o meu chefe, um juiz de direito, que fez uma análise e colocou aqui sua análise na outra orelha do livro, que foi
formidável, tá? Ele é uma pessoa muito querida por mim. Bom, e aí qual foi o motivo? São dois motivos aqui que eu quis, motivos pelos quais eu almejei essa publicação depois que entraram em contato. Primeiro, queria disseminar o conhecimento. Não adianta nada você ter na prateleira tua pesquisa, tua monografia, tua dissertação, tua tese de doutorado, se não serve para nada. Vai ficar lá criando teia de aranha. Segundo motivo é por questões de concurso público. Eu presto concursos públicos em algumas áreas, especialmente na magistratura e no Ministério Público, e alguns certames na fase final de classificação, quem tem livro publicado, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem uma pontuação maior. Então, veio a calhar também a publicação desse livro para que eu pudesse, futuramente, se eu for aprovado, tomara, a publicação de livro me coloca na frente de muitos concorrentes, tá bom? Bom, no segundo momento agora, eu vou dar vou falar de maneira bem rápida sobre o livro, né? Por que a teoria? O que é a teoria da cegueira deliberada, né? Primeiro, é teoria mesmo? Digo para vocês, pessoal, o tema é polêmico já no título, porque não se trata tecnicamente de uma teoria, tá? Por incrível que pareça. Mas Fernando, mas por que você colocou? Porque pesquisando a gente percebeu que foi os doutrinadores adotaram esse termo em razão de uma frase de alguns textos dos Estados Unidos, mas não é uma teoria. Na verdade, a cegueira deliberada, eu vou falar já sobre isso, ela era uma orientação, segundo os autores aqui que eu pesquisei, dada por juiz durante um tribunal de júri lá nos Estados Unidos, sobre como os jurados poderiam votar, tá? Então não se trata de uma teoria. Depois foi ganhando corpo a pesquisa e tal, e foram adotando essa terminologia, tá? Bom, o que seria cegueira deliberada? Não vou entrar em termos técnicos aqui, mas quem quiser saber depois, tecnicamente, os requisitos para que seja considerado uma cegueira deliberada, vai estar no livro, tá? Está no livro. O que é cegueira? Cegueira é uma metáfora utilizada para fechar os olhos. A pessoa, ela fecha os olhos. Deliberada é por vontade própria, deliberadamente, tá? Então, ocorre a cegueira deliberada, e ela tem um nome também em inglês, um pouco chato, que pode ser chamada de teoria da evitação ou ostrich, deixa eu ver o nome aqui, willful blindness. É quando uma pessoa tem condições de saber de algo de caráter criminoso e ilícito, mas ela intencionalmente fecha os olhos para aquilo e pratica a conduta dela, pratica um ato, e aí ela comete o crime, tá? Mesmo sabendo, tendo potencial conhecimento sobre o caráter criminoso de um determinado ato, mas mesmo assim ela deseja prosseguir. Olha, tem muita aproximação, para quem é da área do direito, com dolo eventual ou culpa consciente, que eu abordo aqui, faço essa aproximação entre o dolo eventual, culpa consciente e a teoria da cegueira deliberada. Porém, é complicado dizer que ela é equivalente ao dolo eventual, porque foi importada dos Estados Unidos, com outro sistema
jurídico, outro sistema de leis, a questão, por exemplo, da imputação sobre algum crime, existem graus, é escalonado o grau da conduta da pessoa, tá? É um pouco mais complexo do que o nosso, um pouco complexo e diferente do nosso sistema penal, do nosso sistema de leis penais, né? Que se restringe e dá conta do recado entre dolo eventual, culpa e culpa consciente, tá bom? Bom, mas e dá um exemplo aí, Fernando, só para eu ter uma ideia. Bom, vou dar um exemplo, vai ser bobo, tá? Mas é para entender mesmo mais ou menos o conceito e você perceber que isso é utilizado muito nas condenações de lavagem de capital e tráfico de drogas também e outros crimes afins, tá? A cegueira deliberada, ela, como exemplo, eu vou colocar a seguinte situação. Você tem um vizinho conhecido há mais de 20 anos e ele chega para você e fala assim: Dona Maria, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora e eu tô aqui com um produto meu aqui, um aparelho que é muito caro. Você poderia guardar num quartinho para mim, por gentileza? A princípio, você não tem consciência de que aquilo pode ser ilegal, mas tem aquela desconfiança. Ou, um outro exemplo, fica mais evidente, que acontece muito nos aeroportos aí quando é pego as mulas, quando as mulas são pegas com droga. Chega um traficante no meio da rua, aborda você e fala assim: fulano, você quer ganhar 2, 3 mil reais? Você olha e fala: opa, 2, 3 mil reais, mas como? Fala: facinho, moleza, você só leva essa mala para mim, para os Estados Unidos que eu te pago a viagem e tudo, e você, na hora que entregar, você já recebe. Ora, ali você tem um potencial conhecimento, um conhecimento razoável de que algo ali não está muito certo, né? Ninguém, como diria meu pai, ninguém bate a sua porta oferecendo dinheiro assim, né? Por caridade. Mas você intencionalmente, deliberadamente fala: ó, eu não quero nem saber o que tem aqui dentro, nem me fala, eu levo. Então você intencionalmente fecha os olhos para aquilo, não quer saber, mas dá seguimento na conduta. Quando chega no aeroporto, a Polícia Federal te enquadra lá, passa no raio-x, detecta lá algo estranho, abre a mala e vê que você estava transportando droga. Aí você fica surpreso. Ora, né? Não tem como. Mas mais ou menos por aí o sentido da teoria da cegueira deliberada. No trabalho aqui, além de abordar questões históricas, conceituais, eu pego um caso como exemplo, que é o estelionato previdenciário, que é a fraude ao INSS. Vocês vão ver aqui o caso que, para mim, no meu entender aqui, foi bizarro. A condenação da pessoa foi bizarra, porque eu achei que, na verdade, o réu foi mais vítima do que vocês imaginam. Bom, dei o exemplo, tá? Poderia dar mais? Poderia, mas vamos ficar com este. Bom, pessoal, dito isso, as questões históricas também são um pouco polêmicas, porque não há uma certeza quando originou essa questão da cegueira deliberada. Alguns dizem que no século XIX, na Inglaterra, um caso em que um vendedor de metais pegou alguns pregos que era da marinha, dos militares, colocou num barril junto com seus metais e vendeu, né? E levou para o navio e vendeu. Antes de o navio zarpar, os militares descobriram, pegaram e prenderam essa pessoa, e daí nasceu de forma embrionária a cegueira deliberada. Ele sabia que aqueles parafusos ou pregos eram
porque tinha uma estampa da Marinha, né? E mesmo assim ele decidiu prosseguir e vender isso daí, tá? Ali começou de forma embrionária, tá? Não com o termo teoria, nem cegueira deliberada. Bom, depois nós temos os Estados Unidos, um dos primeiros casos aí, um dos casos mais emblemáticos que eu trouxe foi de um rapaz que decidiu levar um carro um norte-americano, foi para o México com um amigo. Chegando lá, umas pessoas estranhas ofereceram dinheiro, acho que $100 na época, para ele levar um carro até os Estados Unidos. Ele verificou o carro, deu uma olhada no porta-malas, não tinha nada de ilícito ali aparente, só que, olha só, é uma situação de potencial, né, conhecimento da potencial ilicitude que poderia haver, mas não detectou, ele levou o carro. Chegando nos Estados Unidos, ele foi preso. Foi preso e acharam droga, acho que maconha, estava escondida. E ele foi preso, tá? Esse é um caso. No Brasil, o caso emblemático, eu acho que é o primeiro que foi utilizado a teoria da cegueira deliberada, foi no caso do assalto ao Banco Central de Fortaleza, em que roubaram 167 milhões de reais. Várias pessoas lá fizeram um túnelzinho lá perto do Banco Central e perfuraram lá o fundo do cofre e levaram um monte de dinheiro, né? E como que foi, Fernando? Eu vou contar só um trecho, depois vocês quiserem ler, tá lá. Depois do assalto, que foi numa sexta-feira, salvo engano, em agosto de 2005, um dos integrantes foi até uma concessionária de veículos com dinheiro vivo para comprar carros. A intenção dos meliantes era esconder o dinheiro nos carros e levar num caminhão cegonha até um determinado ponto. E aí os donos da concessionária, apesar de estranha, olha só a situação, chegaram com quase R$1 milhão em dinheiro para comprar veículos. É suspeita esse tipo de transação? Mas me coloco no lugar do empresário que tem uma concessionária. De repente ele já até fez uma transação parecida para uma locadora de veículos, que comprou uma empresa que quis comprar uma frota, gastou lá 500 mil, pagou lá em dinheiro. Você entendeu? Como é que você vai falar assim, não vou vender porque eu acho que isso é ilícito? Vou ligar para a polícia. Olha o risco de você constranger uma pessoa que pode ser inocente e chega a polícia lá, a polícia fala, cadê o ilícito aqui, cadê? É dinheiro vivo? Aí não podemos fazer nada, é dinheiro teu. Olha o constrangimento que você pode colocar ao cliente. Então eles não chamaram a polícia, eles fizeram um negócio e aí depois os irmãos sócios da concessionária foram presos e a tese utilizada foi a teoria da cegueira deliberada, porque eles foram presos sob acusação de lavagem de capitais. Lá depois vocês veem no livro como que foi o desfecho disso, tá? Depois, a partir daí eu faço uma análise sobre a questão do dolo eventual, culpa consciente. Analiso os principais princípios constitucionais penais para poder me basear nessa teoria, se essa teoria está alicerçada sobre esses princípios, e depois eu faço uma análise sobre o caso concreto que eu peguei, tá bom? Então fica aí a dica para quem quiser ler um pouco mais, conhecer algo novo, algo diferente que não viu ainda e que eu acredito que vai agregar um pouco de conhecimento para todo mundo, tá bom? Tenham um ótimo dia a todos. Obrigado.